Não se aplica a lei para eles. Eles estão acima. Então, Estão acima do sistema. e onde qualquer país, qualquer estado, onde haja uma só pessoa acima da lei, não é democracia. Perfeito. Não há Estado de Direito. E durante o evento em Roma, o presidente do Senado, Rodrigo K. Pacheco, afirmou que não existe qualquer chance para o avanço da PEC apresentada pela Câmara dos Deputados, que prevê a revisão de decisões do STF pelo Congresso Nacional. Aspas para o Rodrigo Pacheco. Essa medida me parece ser inconstitucional. A palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei num país democrático... Ai, de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal. Isso nós não discutimos e não questionamos. Fecho aspas para este pobre diabo. Pacheco, no entanto, avisou que defende a PEC contra as decisões monocráticas dos ministros. Afinal de contas, é uma PEC que não vai mudar nada a mazela do Brasil, não vai mudar em nada. Então, ele defende para... Porque tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita. Eu só acredito vendo. E é outra, eu não vou acreditar naquilo que não é. Né? Vem... a pessoa fala, olha que meu cachorrinho, que lindo. Cadê? Tá aqui, olha. Você não tá vendo que lindo? Esse é o caso do Pacheco, né? Dizer que ele tem algum pelo na bolsa escrotal, eu duvido demais. Alguém quer falar do Pacheco ou é muita... Ou é muito... É um assunto muito merda. Não, eu queria só fazer uma proposta de acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor barra todos esses projetos e coloca para tramitar o impeachment. Só isso. Pois é. Não, eu só fiquei curiosa em qual é o país que ele está se referindo, que ele falou num país democrático que tem Estado de Direito. O Brasil não é. Então eu gostaria que ele me falasse qual que é o país que tem essas características, porque no Brasil deixamos de ter. Você não entendeu, Geisiane. É que ali baixou o espírito do Alexandre de Moraes. Entendi. Foi isso. Foi isso. Exatamente. Isso demonstra o Ele Pacheco. é médio? Eu sabia que ele era bem Horrível. mediano. Aliás, eu achava que era ruim. Agora você fala que ele é médio. Pois é. Pegando esse elemento da medianidade dele, ou mediocridade, para não falar mediocridade, ele é um indivíduo que ele é tão frágil como líder, ele é tão fraco como líder, que ele é incapaz de dizer assim, eu acho que é inconstitucional. Ele fala, me parece que é inconstitucional. Eu vou criar um grupo de trabalho. Ele fica... Fala em segundo informações do jornal O Globo, ministros do STF de Alexandre de Moraes estão acompanhando com atenção e monitorando as movimentações dos deputados federais em torno do pacote contra ações da Corte. Olha a harmonia aí. Cadê a harmonia? Se o Barroso não entrar no inquérito das fake news, eu não digo... Eu começaria a desconfiar que esse inquérito é mera perseguição política. Né? Os parlamentares que têm sido foco especial das atenções do Supremo de Alexandre de Moraes são aqueles com processos em andamento no próprio STF. O que isso se chama, no Código Penal, o nome disso é extorsão. Extorsão. Né? Os magistrados classificaram como amalucados os deputados que defendem enfaticamente a restrição dos poderes do Supremo, enquanto são alvos do tribunal. Amalucados são eles de assumir uma extorsão. Mas esqueci, eles estão acima da lei. Eu vou dar uma dica para o ministro. Para preservar a harmonia entre os poderes, o senhor vá e entre com uma ação contra a maledicência deste jornal, porque ele falou o seguinte, o senhor criou uma BIM paralelo, o senhor está monitorando, o senhor está perseguindo e está extorquindo. Das duas, uma. Ou o Diário Oficial da União não mente, ou eles estão mentindo. Se eles estão mentindo,
puna o Diário Oficial da União. Ou ele não mente e, de fato, é o que eu disse aqui, eles estão acima da lei, sabem disso e para eles tanto faz quanto se lhes fez. E nem tem que usar criatividade, né? Eu acho, olha, se um ministro for pego, assim, se ele espancar uma vítima, um advogado de defesa em rede nacional, ele não vai preso. Não vai mesmo. Não vai. Não se aplica a lei para eles. Eles estão acima. Então, Estão acima do sistema. e onde qualquer país, qualquer estado, onde haja uma só pessoa acima da lei, não é democracia. Não há Estado de Direito. Ô, Pavinato, e esse tipo de notícia é muito grave porque claramente é uma notícia plantada por alguém dentro do Supremo com o interesse de acovardar ainda mais Exatamente. o Congresso, de amedrontar ainda mais os isso aí. deputados. É claro isso. Né? Passa em off para o jornalista publica, não diz quem foi, mas a ameaça já está ali escancarada contra os deputados. E aí é engraçado que não tem inquérito para ver o vazamento, né? Aí não tem. Não, aí é sigilo da fonte. Aí não tem a fonte. Mas é exatamente isso. Ele está deixando aqui o recado muito claro a todos os deputados federais que o deputado que ousar se levantar contra... Não é pacote contra as ações da corte, de novo. Pacote contra as ações de ministros que estão abusando do poder. Exato. Se a corte tivesse sido respeitada, nós não estaríamos até aqui falando a respeito do que falamos todos os dias. Então, isso aqui é um recado muito claro. Ele só coloca, segundo informações, a Globo faz isso toda semana. Pode pegar o jornal e toda semana você vai ter lá, segundo informações do STF. Ninguém sabe quais são as fontes, nunca é um problema e sempre é um recado direcionando para alguém. Aí isso é um problema, né? Porque assim, a gente já tem um Senado que está acovardado, os deputados federais disseram que ia obstruir e tal, todo mundo ia obstruir tudo, ia parar tudo. Não pararam, eu sei que não é de competência do deputado federal, é de competência do Senado, mas ainda assim tinha que ter parado. E aí eles ficam cada vez mais em silêncio, né? Então o recado é dado e recebido. Sabe qual é, Dani, a nova música do STF? Qual? Considerando o quê? O aviso desta notícia. Considerando que são ministros que viajam muito. Viajam de avião. Até as esposas, né? Pegam um avião sem registro. Resisto. Né? Como a Carminha, mulher do Alexandre de Moraes. Sabe qual é a música do STF? Qual? Vou te pegar! Essa é a galera do avião. Eles devem estar cantando isso para o pessoal do Senado. É o que resta, não é, Pavinato? E olha só que interessante. Os magistrados classificaram os deputados, né? Ou seja, os iluminados classificaram os deputados como amalucados. Né? Ou seja, estão categorizando esses deputados, eles que defendem o rito, que querem defender uma comunicação adequada, mas simplesmente chamam os deputados que estão defendendo, sim, o que é correto como amalucados. É assim que eles querem nos colocar. Aí eu não vejo problema. É o único ponto que eu não vejo problema. Eu vejo, Porque eu vejo. para e pensa na história de novo. Como é que você chamaria um sujeito que desafiasse Hitler em 1939? Amalucado. Como é que você chamaria um sujeito que desafiasse Mussolini em 1928? Amalucado. Como é que você chamaria um sujeito que desafiasse o Salazar em 1950? Basicamente, somos todos Exato. amalucados, né? É bom você ter citado esse Você citasse, você desafiasse o Saddam Hussein nos anos 89. Você sabe como é que Imagina. foi o fim do Malucado. Saddam Hussein, né? E aí, maluco mesmo, O gente. fim do Saddam Hussein foi pior do que só não foi pior do que o fim do Mussolini. Mas eu não acredito, porque no Brasil, graças a Deus, a gente não usa de violência Então, para o fim isso. do Mussolini Mas não foi tão ruim assim, sabe por quê? Porque ele foi baleado antes, então quando fizeram não tudo chegou aquilo, a ele ser já tinha enforcado. morrido. Ele não chegou a Agora, no sofrer tudo Saddam aquilo. Hussein, Nossa, não. o Saddam É. Hussein foi... Saddam Hussein ele foi cortado na faca. Né? É. O que aconteceu o com Saddam Hussein Mussolini, foi ele estava escondido lá no Lago de Como. Lá na... enforcaram póstumamente. Né? Mataram e depois enforcaram. ele levou o tiro, ele foi executado ao lado da amante, ali, naquele local. Mas só fazer um comentário, Pavinato. Por mais... A Geise trouxe um elemento assim, sabemos que não é atribuição da Câmara dos Deputados. Eu concordo contigo, realmente não é. Mas o deputado ele tem um dever de ser líder. Eu já vi no Congresso, por exemplo, quando os deputados têm interesse, eles atravessam aquele salão verde, vão até o salão azul e eles podem sim entrar para assistir no plenário aquilo que está acontecendo no Senado. Eles não podem se manifestar, não podem atrapalhar, não podem gritar, não podem falar nada. Mas eles têm o direito de chegar lá e assistir.
como eles podem fazer obstrução, bloquear as pautas, eles podem fazer Sabe qualquer o que eu coisa, acho também? mas eles não fazem, são covardes. Porque tem tanto, os assessores hoje, tem tanta gente para fazer filmagem e corte, que você vê, né, as filmagens com o Janones, as filmagens com... Eu queria ver fazer, se chega assim na massa, Ciro Nogueira, e aí Ciro Nogueira, por que você não coisa e tal? E aí fulano de tal, por que? Aí corta e põe na internet. É isso mesmo. Né? Eu não sei, não vou falar o apelido dele, vou falar pelo nome dele, né? O Paulo Pimenta, por exemplo, eu vi que numa das pautas que estavam sendo debatidas no Senado, eles saíram da Câmara, ele e um grupo da esquerda saiu lá e foram avançando. Inclusive, eles avançaram e quando veio a segurança, eles avançaram e foram atrás. Não bateram, mas eles foram avançando e empurrando com o peito. Mas por quê? Porque tinha um segurança que era do meu tamanho, pequenininho. Até que veio um segurança, tinha quase 2 metros de altura. O Paulo Pimenta pegou, recuou. Mas veja... Montanha, né? Montanha. Que seja. Mas veja, o que eu estou dizendo? Quando é interesse desses indivíduos, eles têm capacidade, sim, de fazer pressão no Senado. Não precisa bater, não precisa gritar, não precisa quebrar nada. Isso é para vagabundo que vem quebrar as coisas aqui para ocupar a casa dos outros, tomar posse da propriedade alheia. Isso é coisa para vagabundo. Mas eles podem ir lá, sim. Por exemplo, eu não vi o Paulo Pimenta batendo em ninguém, mas eu vi ele usando o peito para avançar. Porque era desse tamanhinho aqui, assim, um segurança. Aí quando veio um segurança maior do que ele, aí ele parou. Não, veja bem. Mas eles podem fazer isso. Então os deputados têm o dever de ir lá e pressionar. Exatamente. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.